Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha, sabe que nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, examinando as escrituras e trazendo para os nossos dias. Meu nome é Joyce Prado. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Nós temos lá mais de 100 vídeos disponíveis. Todos esses vídeos são de 10 minutos, são vídeos rápidos, práticos, são vídeos que nós podemos aprender com facilidade e aplicar na nossa vida, né? Que é o mais importante. Eu sempre falo para vocês aqui que mais importante do que nós conhecermos a palavra é nós sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Ela nos chama de bem-aventurado aqueles que ouvem e as praticam as suas palavras. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Vamos aprender com Jesus, palavras do próprio Jesus, que está no livro de João, capítulo 15. Você que estiver com a sua Bíblia, quiser abrir, você que não está com a Bíblia, não consegue acompanhar o vídeo, apenas o áudio, não tem problema, né? Ouve o áudio, abra seu coração, porque o Senhor, Ele tem poder para falar com você através deste momento, né? Que você se propõe a ouvir as suas palavras. Mas se você tiver um tempinho antes que o dia termine, né? Abra sua Bíblia assim em casa. Eu sempre digo que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós pegamos a palavra, pedimos para o Espírito Santo, Deus fala conosco. Então nós vamos ler no capítulo 15 do livro de João. Eu quero ler com você o versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu estou nele. Este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o versículo 9 que diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permaneceis no meu amor. Aqui o Jesus estava dando as últimas instruções, né, para os seus discípulos. Ele estava conversando com os seus discípulos e ele usa, né, esta metáfora ou até mesmo esta parábola, aonde ele coloca ele como uma videira, Deus como o lavrador e coloca os seus discípulos como os ramos dessas videiras. E as atitudes, os frutos são as atitudes dos discípulos, né? Os frutos desta videira, deste ramo, são as nossas atitudes, é aquilo que nós plantamos, é aquilo que muitas vezes nós semeamos, é os frutos que nós temos. Mas hoje eu não quero falar com vocês, não quero nos apegarmos ao fruto, e sim à própria videira, né? Eu quero que nós juntamente possamos entender que nós, discípulos de Jesus, nós somos ramos e nós devemos estar diretamente ligados a essa videira que é o próprio Jesus. E o lavrador, que é Deus, é Ele quem faz a poda, é Ele quem limpa, é Ele que faz com que nós venhamos cada vez frutificar mais e mais. Então, que neste momento você possa abrir o seu coração para você entender, né? Eu não sei se você entende um pouquinho de jardinagem ou até mesmo um pouquinho aí de colheita, de agricultura, né? Mas Jesus, ele trazia essas palavras de forma simples para que nós pudéssemos ter um entendimento, né, fácil de receber a sua palavra. Então, olha só, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Isso aqui fica muito claro que não existe outro caminho, que não existe outra pessoa, né? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Então, Ele é a única videira, Ele é a videira verdadeira. Esta árvore que nós temos que estar ali enraizado juntamente com Jesus. E aqui ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem são as varas? Somos nós, os discípulos de Jesus. E quem está em mim, eu nele. E este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, quando nós estamos diretamente ligados a Jesus, nós podemos frutificar e nós podemos fazer muitas coisas diretamente ligadas com Jesus. E se nós formos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, lá nós vamos conhecer a árvore da vida,
E essa árvore da vida, ela tem o poder de dar a eternidade. Esta mesma árvore, ela é mencionada no livro de Apocalipse, né? Que é a árvore da vida, que dá o seu fruto mês a mês e as suas folhas, elas servem para a cura, né? A cura das nações. Nós sabemos que Jesus, ele estava no início e ele estava no fim, né? Foi o próprio Jesus que levou João para que tivesse ter a revelação. Então Jesus, ele é o princípio, Jesus é o alfa, é o ômega, é aquele que estava presente em todo momento e ele ainda está. Através de Jesus, nós tivemos o direito de termos a vida eterna concedida. E Jesus, ele diz lá em Apocalipse que ele é a raiz, ou seja, esta árvore, que é a árvore da vida, a qual nós temos aí, através de Jesus, o direito da vida eterna, é este mesmo Jesus que aqui ele se coloca agora como videira, né? É este Jesus que diz que nós temos que estar nele, que nós temos que permanecer nele para que nós possamos dar frutos, né? E aqui nós aprendemos também que Deus, que meu Pai é o lavrador desta videira. É Ele que limpa os ramos, é Ele que poda os ramos, é Ele até mesmo que corta os ramos e lança fora. Se nós formos lermos aqui, olha, no versículo 6, diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhe lançarão ao fogo e o fogo que ardem. É como uma árvore que ela é podada. Aqueles galhos que foram retirados, eles são secos e eles não servem para nada, então eles são lançados ao fogo. Mas aqui também no versículo 2 diz assim: toda vara que em mim dá fruto, ele tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Então, nós sabemos que existe aí o período de poda, né? O qual muitas árvores, tantas árvores frutíferas, elas devem ser podadas para que elas venham novamente dar frutos. E aqui o Senhor nos ensina, né, que o próprio Deus, ele faz isso conosco. Por isso que nós temos que estar sempre confiantes na palavra de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus para que nós possamos permanecer nele. Olha só, aqui diz assim, olha: como o Pai me amou, também eu vos amei e permaneceis no amor. Quando nós permanecemos no amor, quando nós somos varas diretamente ligado à videira que é Jesus, nós conseguimos nos manter no caminho que o Senhor tem para nós, através da sua palavra, através da revelação, através do Espírito Santo, nós somos conduzidos e nós vamos dar frutos. E aqui no capítulo 7 diz assim, aliás, no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Além da vida eterna que nós temos direito através de Jesus, que nos concedeu naquela cruz o seu sacrifício, nós também, estando diretamente ligados à videira, dia após dia, nós temos aí esse acesso a pedir ao Pai, a dizer ao Pai as nossas necessidades e Ele nos concederá. A palavra de hoje para nós é que nós devemos estar totalmente ligados a essa videira, que nós possamos nos apegar a Jesus, que nós possamos ter um relacionamento com Ele, ao ponto de nós sermos ramos que dê frutos e, se necessário, sermos ramos podados para que nós venhamos dar frutos e mais frutos, mas que nós não viemos deixar de estar ligados a esta videira, ao Pai, porque senão nós corremos um sério risco de sermos lançados fora. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, que você possa orar e pedir para que o Espírito Santo, Senhor, eu quero estar verdadeiramente ligado à videira, quero estar juntamente com Jesus, para que Ele possa me conduzir, para que Ele possa conduzir a minha vida. Que você possa aplicar na sua vida. E se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.